Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Deus é bom. E o tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Qual é a palavra profética do mês? Eu acho que está um pouco baixo. Não estou me ouvindo direito, não. Eu falo alto pra caramba. Então, qual é a palavra do mês? Transformação. Agora tá bom. Queridos, abram comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 18. Por gentileza. Mateus 18. Mateus 18, verso 23. Antes de fazer a leitura da palavra, vocês já perceberam que, no normal, as mulheres elas são muito mais detalhistas que os homens? Normal, tem suas exceções. O pastor, por exemplo, é uma exceção. Eu não sou tão detalhista assim. Eu até observo as coisas direitinho, mas sempre deixo alguma coisa passar. Sempre. Não sou tão detalhista quanto devia. Mas, no geral, as mulheres elas são mais. Se uma criança ela se machuca, pode ser um machucado mínimo que for, é comum que a mãe perceba primeiro do que o pai. É comum que a mulher ela preste mais atenção nesses pequenos detalhes, ainda que ela não diga. Já não é tão natural para o homem, pelo menos eu sou dessa classe. Não é tão natural para mim observar os mínimos detalhes. Mas sabe, os mínimos detalhes que aquela mãe observa no filho, aquela coisa mínima, mas que é algo diferente naquela criança, traz um determinado impacto na mãe. E nós, como cristãos e como pessoas transformadas, precisamos ter uma mudança tão radical em nossa vida que vem impactar aqueles que vêm. Nós não precisamos e não podemos ter transformações mínimas que exija das pessoas uma percepção detalhista, não. A nossa transformação e a nossa mudança tem que ser radical, para que pessoas distantes possam ver algo diferente, para que as pessoas percebam de forma clara que algo mudou da sua vida sem Cristo para a sua vida com Cristo. Porque não tem como eu estar com Cristo hoje e não ter uma transformação física, uma transformação nítida. Não tem como, porque se eu ando com Cristo e as pessoas não percebem em mim algo diferente, porque algo está errado. As pessoas têm a obrigação de perceber isso em mim. Por quê? Porque quando a luz brilha nas trevas, todo mundo percebe. Não tem como, por mais pequena que seja a luz, em meio às trevas, por menor que seja, se ela brilhar, todos vão ver. Se ela brilhar, todos vão perceber. Quando há algo diferente no lugar, quando você chega, o ambiente muda, acredite, as pessoas percebem isso. Talvez o lugar que você esteja, só esteja sendo tão abençoado porque você está lá. A sua presença faz toda a diferença. Mas não é por causa de você, é por causa daquilo que você carrega. É por causa da presença e do poder de Deus que te acompanha em todo lugar. Mas eu preciso andar com essa ideia de forma clara, eu preciso andar consciente disso. Eu preciso caminhar consciente de que eu fui transformado para transformar. Que Deus me transformou para transformar pessoas, para transformar vidas, para transformar destinos. Deus não apenas mudou a minha vida para que eu viva confortável dentro dessa verdade. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Ele fez uma obra transformadora na minha vida, uma obra ousada. Para quê? Para que através de mim eu seja um canal para transformar outras pessoas. Se eu não transformo vidas pela palavra, eu estou caminhando errado. Nós somos uma carta viva. As pessoas vão nos ler o tempo inteiro. E o que é que elas estão lendo em você? Quais palavras, quais frases, qual é o texto que está escrito em você quando as pessoas te observam? Qual informação elas estão percebendo em você? O que é que eu estou passando? Porque a minha presença tem a obrigação de transformar aquele ambiente. Por causa daquilo que eu carrego, por causa do poder de Deus em minha vida.
Queridos, o passado, ele tem que ser enterrado, para que o meu futuro possa ser desenhado. Se o meu passado não for enterrado, o meu futuro não será desenhado. Para que eu viva um futuro, eu preciso largar as velhas coisas. Eu preciso deixar as coisas passadas. Aquele eu, antigamente, guardava mágoa, rancoroso. Se você era assim, você não pode ser mais. Se você era fofoqueiro, falava mal de todo mundo, você não pode ser mais assim. Não acha mais com a sua realidade. Se você era mentiroso, filho do diabo, hoje você é filho de Deus. As coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo. Uma nova vida, uma vida transformada. Sabe, transformar é mudar de um estado para o outro. É mudar a forma. Se eu era quadrado, eu sou redondo. Se eu era redondo, eu sou quadrado. Ainda é uma geometria, mas a forma foi alterada. Sabe, a água, quando ela passa do líquido para o sólido, ainda é água, mas mudou o seu estado. A essência ainda é água, mas o modus operandi mudou. A sua personalidade não precisa mudar, seja você, mas a essência é a mesma, mas o modus operandi tem que ser outro. Seja você com a sua personalidade, mas o modus operandi do Espírito Santo. Eu não preciso largar a minha personalidade, seja você. Mas entenda que agora você é um ser transformado. Se você não levava desaforo para casa, você vai ter que engolir muitos sapos. E às vezes é bom engolir alguns sapos para comer lagostas lá na frente. Se você era pessoa briguenta, você não pode ser mais. E aí vem aquela velha história de que crente é o quê, Romo? Otário. E aí dizem que crente é otário. A gente não é otário, não. A gente só percebeu que não vale a pena brigar por coisas pequenas. Nós percebemos que não vale a pena brigar por coisas pequenas. Por quê? Porque estamos caminhando para um propósito muito maior. Não vale mais a pena. Sabe uma lagarta? Quem gosta de lagarta? Eu sou estranho, eu gosto de inseto. Eu. Normalmente as pessoas não gostam. Quem cria uma lagarta em casa? Se eu disser que eu já criei, vocês vão rir. Aí, tá vendo? Mas quem cria? Ninguém quer estar perto de lagarta. Ninguém presta atenção em lagarta. Lagarta rasteja, ela é pisada. Se você não entender que você, como ser humano, foi colocado na terra para passar por um processo evolutivo, você vai continuar caminhando como uma lagarta, sendo pisado, não sendo observado, não marcando presença, não mudando o ambiente. Mas quando você entende que você está em um processo evolutivo, você respeita o processo e você avança e se transforma, a borboleta é linda, todos percebem, ela marca a presença, ela enfeita a presença, ela enfeita o ambiente. As pessoas precisam ver essa transformação. E essa transformação é algo tão natural quando você permite. Esse conceito das pessoas observarem é algo tão normal quando você permite que a mudança aconteça, que você não precisa forçar nada. Você só precisa entender uma coisa, respeitar o processo. Porque quando você se transforma, todos observam. Não tem como. Quando você evolui, todos observam. É impossível. Mas sabe qual é o problema? Tem pessoas que evoluíram, só que alcançaram um determinado momento da vida que ela simplesmente deixou de evoluir. Por quê? Se uma borboleta tentar carregar uma nota de 100, ela não consegue voar. E qual é o nosso problema? A gente quer perder o nosso foco e a nossa atenção tentando carregar coisas do passado, coisas que talvez chamem até a atenção, mas que não vale mais a pena carregarmos. Existem pesos que não vale mais a pena levarmos conosco, precisam ser deixados para trás. Enquanto continuarmos presos a esses pesos, trava a língua. A gente não vai conseguir voar. Então, partir disso, entender a verdade precisa. O que eu quero pregar hoje é sobre o poder transformador do perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha,
para que a dívida se lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram muito, e foram declarar aos seus. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também seu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Amém? Queridos, você já conhece a passagem, eu acredito. Está falando aqui de um homem que perdoa uma dívida grande, imensa, uma dívida impagável. Alguns estudiosos dizem que a dívida daquele homem equivalia a 200.000 dias de trabalho. A dívida que aquele homem tinha. Então era uma dívida enorme, não tinha como ele pagar. Ele foi perdoado. Só que alguém lhe devia algo muito menor. E qual foi a atitude dele? Você vai me pagar de qualquer jeito. Queria lançar aquele homem na prisão. Ou seja, a compaixão que ele recebeu, ele não deu. Então ele voltou para frente daquele homem do qual ele devia e disse: eu tive compaixão por você. E você não exerceu essa compaixão. Então tudo aquilo que eu perdoei agora você vai ter que pagar. Você vai ter que dar conta. E sabe, nós somos assim às vezes. Aliás, nós não, porque queremos que somos transformados. Mas nós não podemos ser assim. Porque Deus o tempo inteiro nos perdoa. O tempo inteiro. A palavra diz que o nosso pecado, ele se esquece. Quando eu peço perdão, eu me arrependo e eu deixo o meu pecado, eu alcanço misericórdia na parte de Deus. E o tempo inteiro nós cometemos erros, nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo. E com o coração contristado, com o coração arrependido, com a confissão diante de Deus, o que acontece? Somos perdoados e seguimos em frente. Só que uma palavra que o irmão te dá, você guarda. Só que uma palavra contrária, uma atitude que te entristece da parte do seu irmão, o que é que a gente faz? A gente lembra daquilo todos os dias. E até pensa: quando tiver a oportunidade de me vingar. Sabe, essa atitude é hipocrisia em nossas vidas. E nós não podemos carregar essa hipocrisia conosco. O perdão que recebemos da parte de Deus é o perdão que temos que exercer para os nossos irmãos. Porque a reconciliação vertical tem que ser também horizontal. Deus não vai perdoar o seu pecado se você não for o perdoador. Porque Deus só perdoa as ofensas daquele que perdoa também aqueles que o ofendem. Se eu não perdoar os meus ofensores, Deus não vai me perdoar. Isso é bem simples. É uma matemática básica, é fácil de entender. Então, se eu quero o perdão da parte de Deus, eu preciso exercer perdão para o meu irmão. Mas o que é perdão? Meu irmão me machucou e eu não sinto o desejo de perdoar. Você não vai sentir. Perdão não é um sentimento. Assim como o amor, perdão é uma decisão. Perdão equivale mais a uma ação do que um sentimento. Quando eu entendo que eu preciso exercer e pautar a minha vida em perdão, quando eu entendo que eu tenho a minha vida transformada e eu preciso perdoar, eu libero no meu coração, pela minha vontade, pela minha decisão, eu escolho perdoar. Perdão é uma decisão. Mas se pelo contrário eu decido não perdoar, eu decido ficar ofendidinho e guardar aquela mágoa no meu coração, acredite, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te perdoar. Porque nessa hipocrisia Ele não trabalha. Se você perdoar, Ele te perdoa. É uma relação assim, querido, ó. Deus não vai exercer perdão com você. Não adianta você dizer que a palavra diz que Deus te perdoa. Porque para tudo que Deus faz, tem uma prerrogativa que tem a parte de você. Precisa de uma ação nossa para que Deus reaja. Se não houver uma ação de nossa parte, Deus não faz.
Mas o que é perdão? A gente precisa entender uma coisa muito clara. Eu posso perdoar, eu posso liberar o meu irmão. Isso é uma obrigação bíblica. Mas perdoar e liberar perdão não é a mesma coisa de dizer que você é digno da minha confiança. Existem coisas totalmente diferentes. Eu não sou obrigado a andar com ninguém. Eu escolho as pessoas com quem eu quero andar. Mas se eu desejo, meu irmão me machucou, e eu libero perdão para ele, amém, querido. Vai para o seu lugar e eu vou para o meu. Não existe mágoa, não existe prisão no meu coração nem no seu. Mas nós não precisamos caminhar juntos. Simples assim. Eu preciso ter isso claro no meu coração. Mas, às vezes, o que é que nós somos? Vingativos. E eu vou contar um exemplo meu. Querido, deixa eu deixar muito claro. Isso tem 9 anos. Isso é passado que eu vou contar. Eu era novo. Você tem tempo. Mas, uma certa vez, eu novinho ainda, eu acho que eu tinha 17. 10 anos atrás. Olha só o que aconteceu. Eu procurando trabalho, querendo ganhar meu dinheiro, e eu encontrei uma determinada empresa que trabalhava com festa. E eu fui lá e perguntei se estava precisando de alguém para trabalhar e tal. Beleza. Ela disse que tinha, porque estava precisando mesmo de alguém para ficar na loja. Ela trabalhava com decoração de festa e tal. E precisava de alguém para ficar na loja. Eu disse, tudo bem, então eu quero. Nós acertamos o dia e comecei a trabalhar lá. Eu todo empolgado, vi as habilidades e comecei a tentar ajeitar. Eu falei, olha, sua divulgação vai melhorar, se a senhora criar um blog, eu posso criar para a senhora, eu tiro as fotos, eu boto tudo no blog e tudo mais. Ela aceitou, ela gostou da ideia, fiz o blog, deixei as fotos tudo bonitinho. Ela gostou, ela aplaudiu. Ela conhecia o meu pastor da época, viu? Ficou tudo certo, não era o seu não, era novo. Ficou tudo certo, ela gostou, tudo bem, tudo mais. Só que no dia de pagar, me deu uma rasteira. Tínhamos acertado um determinado valor, ela me deu um terço desse valor e disse, ela me deu na verdade metade do valor, no início do dia, disse, dia tal eu te dou o restante. Eu falei, tudo bem. Só que no fim do dia ela precisou de uma parte daquele dinheiro, ela disse, tem como me dar e amanhã eu te devolvo? Para pagar aqui não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Ou seja, eu recebi um terço do valor, esperando ela me dar o restante. Enrolou e nada. Passou-se um mês. E nisso, nesse processo de um mês, ela já tinha dito que o movimento estava fraco e ela não precisava que eu continuasse lá. Até que o movimento voltasse. Eu falei, tudo bem, meu dinheiro. Aí ela disse, dia tal eu te dou, porque o movimento ainda está assim e tal. Eu falei, tudo bem. Fui para casa. E eu batia lá direto, perguntando, e ela me dava enrolada. Até que um dia eu cheguei e já tinha alguém trabalhando lá. Foi aí que eu peguei ar. Não me demitiu oficialmente, botou outra pessoa para trabalhar no meu lugar e não me pagou dinheiro. Vou aprontar. Sabe o blog que eu fiz? Eu, na minha cabeça, falei, vou me vingar dessa mulher. Peguei o blog, e eu não conto isso com prazer, não. Eu peguei o blog e mudei as fotos do blog. Botei fotos de gente... E deixei lá. Nada aconteceu. Até um dia que ela me chama. Ô fulano, ela me liga. Eu disse, oi. E ela, uma falando comigo e a irmã gritando atrás. Vem aqui que não sei o quê, porque uma cliente pegou, entrou no blog e disse que tem um bocado de foto assim. Eu falei, ô gente, como assim? Não, vem aqui. Eu falei, não, tudo bem, eu vou aí, eu vou resolver. Cheguei lá, ela me mostrou as fotos e disse, alguém deve ter hackeado. Não, alguém hackeou. Não, alguém hackeou. Isso era algo normal naquela época do Orkut. Alguém hackeou o blog e botou isso aí, eu não acredito. Eu sei que no fim das contas, eu nunca recebi esse dinheiro, nunca mais voltei a trabalhar lá. E o blog deixou de existir. Irmãos, aquela atitude repercutiu. Porque, como eu disse, ela conhecia o meu pastor. E ela foi atrás dele. E ela disse, fulano, sua ovelha, fulano de tal, fez isso, isso e isso. Ele disse, eu não acredito. Foi, ele fez. E aí ele me chamou, eu expliquei a situação. E ficou por isso mesmo. Mas, irmãos, vingança nunca é algo interessante. Sabe, quando alguém faz algo conosco, nossa reação da velha natureza é essa. É querer reagir à altura.
fazer com que aquela pessoa sofra de igual ou maior do que ela me fez sofrer. Essa é a verdade. Só que nessa intenção de me vingar, o prejudicado sempre acaba sendo você. Sabe, na questão da ofensa, o ofensor, ele está sendo mais prejudicado que você. Não aceite viver debaixo dessa prisão, libere. Não aceite viver com seu coração amargurado, libere, siga em frente. Não vale a pena. Porque quanto mais mágoa, quanto mais tristeza, quanto mais rancor você guarda, isso vai repercutir e manifestar no seu corpo. E aí você começa a ficar doente, você começa a ficar fraco. Até porque Deus não está ouvindo as suas orações. Você não começa a ficar sem entender porque as coisas não estão dando certo. Deixa eu lhe dizer, perdoe. Perdão não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão. Eu escolho perdoar, porque o Pai me perdoa todos os dias. E quando eu tenho isso em mente de forma muito clara, é algo natural. Deixa eu lhe falar, eu sou uma pessoa muito fácil de perdoar. Muito fácil. Eu não tenho dificuldade. Até porque esse caso tem 9 anos, como eu disse. Não é algo atual. Mas o meu eu de hoje eu perdoo muito fácil. Eu não sou de ficar guardando mágoa e de ficar ofendidinho. Para mim, não vale a pena ficar discutindo por algo tão pequeno. Good vibes. Eu estou disposto a abrir mão para ficar em paz. Não vale a pena ficar aprisionado, porque isso é brecha para Satanás entrar e trabalhar. Porque em um coração amargurado, meu Deus do céu, sabe aquela ideia de que mente vazia é a oficina do diabo? Em um coração amargurado, o diabo encontra brecha para lançar sugestões. E nessas sugestões, você está fácil, vulnerável. É muito fácil que você faça tudo aquilo que ele te sugerir. Porque o diabo não tem poder, ele trabalha com sugestões. Você tem poder. Você tem autoridade. Deixa eu lhe dizer mais. Perdão é algo tão forte, que em Mateus 5:23 diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso é algo tão poderoso para Deus, isso é algo tão importante, que ele diz o seguinte: mesmo você querendo ofertar, tendo a boa intenção de ofertar na casa do Senhor, você não pode ofertar se você souber que o seu irmão, não é nem você, se o seu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilia com ele primeiro. Agora, deixa a sua oferta no altar, não leva junto não. Deixa a oferta no altar e vai resolver com ele. Por quê? Porque Deus não vai receber a sua oferta se o seu coração não estiver livre. Deus não vai receber de você se o seu coração estiver aprisionado. Sabe por quê? Porque eu vou repetir mesmo o que eu disse. Um coração aprisionado, um coração que não perdoa, não tem o perdão de Deus. E alguém que não tem o perdão de Deus está em estado de pecado. E Deus não vai receber de você. Para que eu esteja livre, fora de um estado de pecado. O problema é que a gente acha que pecado são só as coisas de escândalo. Esse é o nosso problema. Que pecado é só aquilo que, sabe, destrói. Não. Não liberar perdão é pecado. E se você está nessa condição, Deus não te escuta. E se você está nesta condição, Deus não recebe nada de você. Se você está nesta condição, se examine. Se examine e libere no seu coração. Se tem alguém que você precisa ir, e tem como fazer isso, vá até essa pessoa. Se alinhe, converse, libere perdão no seu coração. Se não tem como ir até essa pessoa, se ela já morreu, não sei, apenas libere no seu coração. Porque acredite, tem gente guardando mágoa de pessoas que nem existem mais. E isso é algo sério para Deus. Isso é algo muito sério. Isso pode não ser imoralidade sexual. Isso pode não ser rebeldia. Isso pode não ser bruxaria. Mas para Deus isso é algo seríssimo. Deus trabalha com as pequenas coisas. E se você considera isso pequeno, acredite, Deus está observando o seu coração. Porque Deus recebe algo de alguém que tem o coração disposto. Deus recebe algo de alguém que está colocando o seu coração naquilo. E não tem como você depositar o seu coração em uma oferta se no seu coração você não está liberando seu irmão. Ou se no seu coração você sabe que seu irmão tem algo contra ti, você não vai resolver. Por quê? Porque a ideia de Deus é comunhão. Porque o objetivo de Deus para a humanidade é que andem em comunhão. É uma igreja orgânica.
Deus não vai olhar para um corpo e enxergar a divisão e aceitar aquilo como normal. Nunca. Se em meio a vocês, irmãos, conservos, há esse tipo de falha, precisa ser consertado. Porque é muito fácil a gente lidar com isso e pensar nisso como para um ímpio. Eu já fiz a minha parte, ele que não quer. Eu já fiz a minha parte, o problema é dele agora. Ele precisa de oração. E o seu irmão em Cristo? Porque nós, irmãos, nós nos ofendemos às vezes. Somos seres humanos. Somos falhos. Isso pode acontecer. E o seu irmão, que sem querer te ofendeu, você o perdoou? E o seu irmão, que ainda que querendo te ofendeu, você perdoou? Eu preciso decidir isso. Aquilo que preenche meu coração é coisa muito séria. Aquilo que preenche a minha mente é coisa muito séria. Porque eu preciso ter o meu coração voltado para Deus. Eu não vou ter o meu coração voltado para Deus se eu estiver aprisionado. Deus te chamou para a liberdade, querido. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus, Ele nos dá perdão gratuitamente. É algo gratuito. E é tão gratuito que você tem disponibilidade para passar adiante. Deus libera o seu amor gratuitamente. E é tão gratuito que você tem a liberdade para passar adiante. Uma vida transformada é alguém que sabe amar. Agora eu vou pontuar uma coisa. Se existe aqui na igreja, eu não sei. Deus o sabe. Mas se você que está assistindo está passando por isso, perdão não significa que você tem que aguentar tudo. Se você, mulher, que sofre com seu marido, que você apanha do seu marido, eu não sei o que lhe disseram, mas a Bíblia diz que você tem todo o direito de se separar. A Bíblia lhe dá total garantia para isso. Ninguém tem a obrigação de ficar subjugado a sofrimento eterno. Deus não te chamou para isso. Você não tem a obrigação de carregar esse peso nas suas costas. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para a liberdade. Perdoe, mas siga em frente, não pare. Porque Jesus chamou de amigo o homem que o traiu e seguiu em frente. Ele o perdoou. Jesus na cruz, do lado de 2 ladrões, um deles se arrepende, Jesus disse, está perdoado, ainda hoje te encontrarei no paraíso. Jesus, morrendo, ele olha para a multidão e diz, Pai, os perdoe, eles não sabem o que fazem. O perdão era algo muito claro na vida de Jesus, como homem e hoje como divino, muito claro. E se Jesus que perdoava deliberadamente, por que eu não vou perdoar? O negócio é tão sério, que quando Jesus estava ali conversando com os discípulos, eles perguntam a Jesus, mestre, quantas vezes temos que perdoar? Jesus dá um número, 70 vezes 7. Claro que não significa que é uma limitação de 490 vezes. Jesus estava querendo colocar algo que fosse inalcançável, ou seja, quantas vezes forem necessários, perdoe. E o discípulo Pedro chega e diz, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele entendeu que é algo tão difícil, tão complicado, que ele precisaria ter mais fé para exercer. Sabe, a gente pede fé para curar os enfermos, é algo extraordinário. A gente pede fé para fazer coisas miraculosas. A gente pede fé para que Deus nos use no meio da multidão, para que o seu nome seja glorificado. Mas precisamos pedir fé para perdoar. Porque perdoar mexe com a sua fé. Qual é o seu nível de fé para perdoar? E a depender da intensidade do problema, do perdão, o nível de fé é outro. Qual é o seu nível de fé? Então vai se preparando e vai aumentando essa fé, porque acredite, eventualmente você vai precisar exercer. É um fato. Ninguém está livre de decepções não, querido. Se Jesus foi decepcionado no nível que foi, quanto mais nós estaremos sempre vulneráveis a isso. Mas precisamos estar prontos para que quando acontecer, meu coração esteja livre. E seja muito fácil liberar aquela pessoa. Não vale a pena ficar preso a essas pequenas coisas. Deus te chamou para algo grande. Lá no versículo 34 de Mateus 18 diz assim, indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra aqui é torturador. Ou seja, além de preso, o homem ele seria torturado como forma de punição. E a prática do ministério de Jesus, ele falou em figura nessa parábola que é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Ou seja,
A parábola diz que aquele homem, ele seria entregue à tortura. Quando nós não perdoamos, nós somos entregues à tortura do diabo. Porque o diabo começa a atingir a sua mente e o seu coração, com condenação, com sugestões. E você começa a sentir desejos que você sabe que não é de você, mas você sente vontade de fazer algo contra aquela pessoa. E se for crente pentecostal, vai até orar para Deus matar. Rola disso. Vai orar para Deus matar, vai orar para Deus pesar a mão, vai orar para Deus colocar na cama de gato. Tem essas coisas lá fora. Mas aqui não tem isso não. Em nome de Jesus a gente entende que Deus não escuta esse tipo de coisa. Isso não é bíblico, nunca foi. O que nós precisamos fazer é perdoar. Uma vida transformada que não perdoa não foi transformada. A nossa essência permanece, mas o modus operandi é completamente diferente. Porque quando recebemos o Espírito Santo, recebemos em nós o fruto deste Espírito. Qual é o fruto deste Espírito? Benignidade, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio. Eu preciso entender que hoje existe em mim uma ação divina. Deus está trabalhando em minha vida a tal ponto que o meu caráter tem que ser moldado e transformado mediante o caráter de Jesus. Porque o papel do Espírito Santo na minha vida não é apenas me ensinar e me guiar o caminho, é me transformar. Enquanto eu caminho, enquanto eu ando no processo, à medida que eu avanço para a transformação, Ele vai me moldando e me ensinando como eu devo fazer as coisas. Mas a palavra diz em Zacarias, não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito. Eu preciso desejar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiser. Se eu não desejar, se eu não querer, se eu não tiver a minha vontade no processo, Deus não vai fazer. Porque infelizmente existem pessoas que querem continuar como estão. Eu não entendo isso. Se você está nessa situação, sabe, a sua vingança é do Senhor. Não cabe a você. Muito pelo contrário. Jesus ele vem quebrando o protocolo e diz assim, sabe aquelas pessoas que te perseguem? Orem por elas. Sabe aquelas pessoas que te amaldiçoam? Abençoe elas. Esse é o comando divino para a nossa vida transformada em Cristo. E por que a gente insiste em querer agir como a velha natureza? Deus não tem pacto com a velha natureza, com a natureza adâmica. Deus ele tem relação com a sua natureza em Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo. Olha o que a palavra diz em João, acho que capítulo 15, se não me falha a memória. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês permanecerem em mim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vocês receberão. Tudo que eu pedir eu vou receber, amém, mas isso é prerrogativa qual? Eu preciso estar em Cristo, e a sua palavra precisa estar em mim. O que a palavra de Cristo está em mim? Está sendo manifestada na minha vida, está sendo exercida por mim. Se eu não exerço a palavra de Deus, a qual me diz que eu devo perdoar e amar, significa que eu não estou nele. E se eu não estou nele, não adianta eu orar e pedir nada, porque o Pai não vai me ouvir. Sabe, antes de dizer que você está orando e não está fazendo efeito e que não funciona, precisamos nos examinar e saber se não existe algo atrapalhando a nossa oração. Se eu tratar mal a minha esposa, o Senhor não me escuta. Se eu não perdoar, o Senhor não me escuta. Eu preciso me examinar. Se eu não me examinar, eu não vou entender, porque a palavra diz examine-se o homem a si mesmo. O problema é que a gente quer examinar o irmão. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que eu preciso me examinar. É um autoexame, eu preciso entender onde eu estou falhando. Onde eu estou tropeçando. Conserta isso e segue em frente. E seja perseverante na oração. Porque o que Deus quer de mim é uma manifestação clara da transformação que Ele fez. As pessoas não vão perceber Deus em minha vida sem uma transformação nítida. As pessoas não vão perceber Deus em minha vida sem mudança nas minhas atitudes, sem mudança nas minhas ações. As pessoas não vão perceber Deus na minha vida se ao invés de luz eu expor trevas. Porque acredite, num ambiente onde só tem trevas, quando eu cometo atos de luz, todos percebem. E o incômodo é tão forte que alguns vão se achegar a você e outros vão se afastar de você. Aqueles que se afastarem não vão atrás. Eles só estão incomodados com a luz que você carrega. Aqueles que se afastarem não vale a pena você querer perto. Apenas brilhe.
porque aqueles que desejarem a luz se achegarão. Mas brilhe. Se você não brilhar, as pessoas não vão notar você. E, consequentemente, não vão notar o Senhor. Porque quem está na linha de frente é tu, velho. Não adianta orar e pedir para que Deus te use e manifeste, para que todos vejam Deus na sua vida. Essa oração não funciona se não tiver em você a vontade, se não tiver em você o desejo de fazer diferente. Essa oração não funciona se não tiver de você o primeiro passo. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão, ele é merecido? Eu preciso merecer o perdão para ser perdoado? Não. Porque talvez no meu julgamento humano, aquela pessoa não mereça o meu perdão. Mas na ótica de Deus, ela merece. E pela ótica de Deus, eu devo trabalhar e devo corresponder. Então eu perdoo. Será que pela minha ótica humana aquela pessoa merece o meu amor? Aquela pessoa merece a minha atenção? Talvez não. Mas pela ótica de Deus, ela precisa disso. Não é nem que ela merece, ela precisa. Porque por muitas vezes, na maioria delas, se não todas, o ofensor é o mais ferido. Sabe, existe uma pessoa do qual eu tive muita dificuldade de me relacionar. A conversa era sempre de ofensa da parte dessa pessoa. E eu buscava me afastar. Só que eu comecei a analisar as coisas por uma outra perspectiva. Eu comecei a entender o passado daquela pessoa. Eu comecei a entender que ao longo da sua trajetória, ela guardou feridas e mágoas, que ela não liberou, ela não se livrou delas, desse peso. E essa trajetória triste e sofrida fez com que ela fosse quem ela é hoje. Então, quando ela viesse com ofensa, eu tinha que responder com amor. Porque aquilo que ela não teve é aquilo que ela está buscando. E onde é que ela vai encontrar aquilo que ela tanto busca? Em mim, porque eu carrego o amor. Eu carrego aquilo que ela precisa. Então eu não posso devolver na mesma medida. Não é disso que a palavra me ensina. Eu preciso dar daquilo que eu tenho, porque cada um dá o que tem. Se existe alguém que está te ofendendo, acredite, talvez é só o que ela tem. Mas o que é que você tem? Porque o que você tem é o que ela precisa. Às vezes não precisa muito, um abraço. Um abraço pode mudar o destino de uma pessoa. Um abraço pode mudar a trajetória de uma pessoa. Um abraço. Eu preciso andar caminhando, discernindo as coisas. Sabe, eu escuto muita coisa que eu simplesmente entra por aqui, sai por aqui. Porque eu sei que às vezes não é nem vontade daquela pessoa fazer aquilo. Ela só está reagindo como um modo de defesa, porque ela já foi magoada e muito sofrida na vida. E eu, como uma resposta de oração, eu, como uma pessoa transformada, preciso transformar. Então eu preciso dar a ela aquilo, um pouquinho daquilo que Deus me deu, amar. E amar engloba muita coisa. Esse amar pode ser um abraço, pode ser um eu te perdoo, pode ser um eu te amo. Esse abraço pode ser uma mensagem de bom dia. As pessoas estão necessitadas disso. Sabe, é engraçado, a gente está abrindo a igreja aqui, a gente abre a igreja para vender. Só que tem que ser o trabalho completo, né, pastor? Vem gente de fora, senta, conversa, pede conselho, oração, pergunta dia de culto, e por aí vai. Pessoas necessitadas. A mulher passa e pergunta, vocês são igreja, né? Eu falei, ou é porque eu estou precisando conversar com alguém. Ela podia procurar essa conversa em qualquer lugar, mas ela entendeu que na casa do Senhor ela não encontraria uma resposta. Então, quando ela viu a porta aberta, ela entrou, pediu para conversar, começou a chorar, a gente conversa, tal. O pastor disse que é a unção pastoral fluindo, mas a culpa é dele. A unção é tão forte que fica atraindo as pessoas. A gente estava ali no café e ele no store, aí entra a mulher para comprar no café. Quando ela virou para ele e disse, venho aqui comer doce que eu estou triste, estou me separando do meu marido. E aí começa, né? Já sabe. Por quê? Porque aquilo que carregamos atrai essas pessoas. As pessoas estão necessitadas disso. De amor, de atenção, de carinho. Elas não precisam de mais ofensa. Elas não precisam de rancor, não. Elas querem chegar na casa do Senhor e encontrar algo diferente. Então as pessoas que estão só chegando aqui, neste lugar, o que é que ela está vendo em você?
Você está sendo bem receptivo? Você está abraçando essas pessoas? Irmão, quando eu falo você, é para todos vocês. Porque às vezes temos a triste mania de acreditar que esse é um papel do pastor, que esse é um papel do obreiro, do diácono, esse é o papel seu, como membro do corpo de Cristo. Você tem essa obrigação, essa responsabilidade de abraçar os necessitados, porque o Espírito do Senhor me ungiu para dar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para anunciar o dia do Senhor. As pessoas precisam ouvir disso, precisam ouvir do Pai, do verdadeiro caráter de Deus. Elas estão ansiosas por isso. O problema é que elas não têm isso lá fora, então quando elas veem a casa do Senhor, elas estão em busca, porque elas acreditam que aqui elas encontrarão a resposta. O problema é, se essas pessoas olham para você e entendem e acreditam que em você elas encontrarão a resposta, quando elas se achegam, elas encontram? Quando elas se aproximam de você, elas encontram aquilo que elas precisam? Não o que elas querem, é o que elas precisam, elas encontram. Se eu não tiver a palavra no meu coração, eu não vou tê-la na minha boca. Mas para eu ter a palavra no meu coração, eu preciso tê-la na minha mente. Mas para ter a palavra nos meus pensamentos, eu preciso meditar. Se eu não como disso aqui, eu não vou ter para dar. Só que as pessoas vão até nós buscando da palavra, vão buscando conselhos, vão buscando da parte de Deus. Mas eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não me relaciono com Deus, se eu não tenho intimidade com o Pai, se eu não tenho uma palavra no meu coração, eu não vou ter para dar. E aí a gente vai atrás de conselho. Sabe, irmãos, psicólogo é algo de Deus. A gente não acredita aqui que o fato de a gente ser crente, ser da fé, a gente não pode ter um psicólogo. É um profissional. É de Deus. É assim, né, Romulo? Os psicólogos da casa que o digam. Porém, a palavra que te liberta, ela não vai estar na boca de um psicólogo. Ela vai estar na boca do profeta. A palavra que te guia, ela não vai estar na boca de um psicólogo. Ela vai estar na unção que você carrega, porque a unção te guiará e te ensinará todas as coisas. O destino que você precisa seguir não estará na boca de um psicólogo. Ela estará no seu quarto, em oração com Deus. Não podemos substituir as coisas, precisamos encontrar o equilíbrio delas. Se eu não manter o meu relacionamento com o Pai, eu vou andar perdido. Eu preciso entender onde estou pisando. Amém? E tem muita coisa ainda para pregar. Mas eu vou passar, estou terminando. Lucas 17, versículo 3 diz o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram aos apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Cara, tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente sabe disso. Se eu não perdoar o meu irmão, o perdão que eu vou precisar lá na frente, eu não vou ter. Porque você vai precisar, acredite. Se eu não amo o meu irmão, o amor que eu precisar lá na frente, eu não vou ter. Eu preciso entender que parece um jogo de interesse. Mas foi Jesus que disse, aquilo que eu quiser que meu irmão faça comigo, eu preciso fazer primeiro. Se eu não faço, eu não recebo. Então não adianta você querer exigir que as pessoas não fazem nada por ti, se você não faz nada por ninguém. Nós precisamos trabalhar com isso, cara, com ações. Se alguém está precisando de uma oração, de um conselho, não traz para o pastor, não. Ore e aconselhe você. Aí você traz para o culto. Você tem que ter o pão para dar. Você tem que ter a palavra para direcionar. É nossa obrigação. Porque nós somos Jesus nesta terra. Nós somos Cristo nesta terra. E eu não vi ninguém passar pelo caminho de Jesus e ele não dá um destino. Eu não vi ninguém passar pelo caminho de Jesus e ele não dá uma direção. E ele mudar o rumo da história. Não. Às vezes, propositalmente, ele ia por um determinado caminho para encontrar pessoas e ali dar destino. Se eu não tiver a palavra de destino na minha boca, eu não terei o destino na minha vida. Se eu não tiver a palavra de Deus no meu coração, eu andarei perdido.
tomando ações humanas, correspondendo de forma humana, sem entender qual era o papel de Deus na minha vida e sem entender qual é o meu papel em Deus. Preciso ter destino na minha boca para ter destino na minha vida. Palavras que direcionam caminhos. Nós precisamos ser como faróis. Um farol é para guiar, para dar uma direção, para mostrar um destino. Nós precisamos ser como faróis na vida de muita gente. Sabe aquela pessoa que você detesta? Né? Aquela pessoa que você acha chata, insuportável, rabugenta, que você não quer estar perto. Talvez seja você que Deus quer usar para destravar aquela pessoa e mudar o destino dela. Só que você está com uma ótica tão humana e tão natural que você pensa, eu vou me afastar. Só que no seu íntimo você sabe, o Espírito Santo está lhe dizendo, não se afaste, ame. Só que tem pessoas que você quer estar perto, que você quer amar, e o Espírito Santo diz no seu íntimo, se afaste. E eu preciso ter esse discernimento claro no meu coração. Amém? Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. E dos seus pecados, eu não me lembro mais. E dos seus pecados, eu não me lembro mais. Fiquem de pé, em nome de Jesus.